Aleluia, glória a Deus, pode sentar-se. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 em diante. O nosso tema de hoje é submissão à palavra de Deus. Em outras palavras, podemos dizer, submeta-se à palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: toda a Escritura, dizendo Escritura, evidentemente, nós estamos nos referindo à Bíblia Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda a boa obra, para toda a boa obra. Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre as Escrituras Sagradas é um privilégio. E não é à toa que a Bíblia Sagrada é o livro mais lido, mais traduzido, mais distribuído e mais vendido em todo o mundo. E por quê? Porque a Bíblia Sagrada é o único livro no mundo, no universo, que quando você abre e você começa a ler, o autor está ali junto com você. Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, nós precisamos conhecer mais da Bíblia, precisamos conhecer mais da palavra de Deus, para que esse conhecimento desperte em mim e em você a vontade, o desejo de ler mais a Bíblia. Nós precisamos saber que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, Deus está lá falando conosco. Aí talvez você diga: mas eu começo a ler, eu não entendo, tem tantas palavras difíceis. É verdade, vou te dar 2 conselhos. O primeiro: compre uma Bíblia ou baixe no seu celular uma Bíblia na linguagem de hoje, ou na nova versão internacional, que é uma linguagem mais fácil de entender. Segundo conselho: comece a ler a Bíblia pelos evangelhos, em especial pelo Evangelho de João, que você vai então se apaixonar. Se você de fato for para o Antigo Testamento, há textos difíceis, coisas parecidas, mas se você começar pelo Novo Testamento, você vai se empolgar em ler a Bíblia, em conhecer mais a palavra de Deus. E embora o Brasil seja um país em que o Estado é laico, e laico significa que o governo não pode favorecer, nem financiar, nem promover nenhuma religião, isso não significa que a Bíblia não tenha uma influência, não somente no nosso país, mas na maior parte dos países do mundo. É bem verdade que há países em que a Bíblia não está presente, porque ela é proibida de estar naqueles países, e inclusive se alguém se declarar cristão ou se estiver portando uma Bíblia, pode ser inclusive condenado à morte. Mas nós temos uma grande influência da palavra de Deus, nós temos uma grande influência da Bíblia por todo o mundo. Em nosso país, isso vai desde a criação de leis, como as leis de proteção à vida, que é proibido cometer um assassinato, é proibido o aborto. Nós temos também valores e a ética que é baseada nos valores que nós temos na palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela foi gerada pela vontade de Deus. Ela não foi produzida, ela não foi escrita pela vontade humana. Ela foi escrita pelo poder do Espírito Santo, que inspirou muitas pessoas ao longo da história, para que essas pessoas escrevessem aquilo que Deus queria nos ensinasse, e que isso ficasse de fato registrado para que as gerações seguintes pudessem desfrutar
do mesmo conhecimento. Então, é importante você saber de alguns detalhes, algumas curiosidades a respeito da sua Bíblia. O Antigo Testamento que tem na sua Bíblia, a maior parte dele foi escrito em hebraico, que era a língua do povo de Deus. E uma pequena parte, foi escrito em aramaico. Por que aramaico? Porque chegou um determinado momento, que vocês lembram da história, o povo de Deus foi derrotado pelo povo da Babilônia, foram levados cativos, e os babilônios falavam aramaico, então eles acabaram recebendo a influência, porque passaram a morar junto com o povo da Babilônia e passaram a falar aramaico e começaram então a escrever em aramaico, e escreveram alguns textos em aramaico. Mas depois do Império da Babilônia veio o Império da Pérsia, e depois do Império da Pérsia veio o Império da Grécia, com Alexandre o Grande, e a influência da Grécia, do Império da Grécia, foi muito grande e espalhou não somente a cultura, mas também o idioma grego. Então, todas as pessoas passaram a falar o grego. O grego era naquela época como é o inglês hoje, né? No mundo inteiro, as pessoas, quando vão fazer negócios, quando vão viajar, elas se comunicam através do inglês. Então, todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega, e é por isso que muitas vezes você ouve os pastores dizendo: porque essa palavra no grego diz isso, significa aquilo e tudo mais, por conta disso. E o Novo Testamento, então, foi escrito todo em grego. Uma outra curiosidade é que vocês sabem que no início, né, das eras, a Bíblia ela era copiada manualmente, era escrito. E em determinado momento, então, isso mudou. E quando foi que mudou? Isso mudou na Alemanha, exatamente em fevereiro do ano de 1450. Veja que o Brasil não era nem descoberto ainda, e tinha lá um alemão chamado Johannes Gutenberg, que inventou uma prensa, que seria uma impressora, né, muito arcaica, e o primeiro livro que ele imprimiu foi a Bíblia. E a Bíblia é em português, e aí vou falar em português de Portugal, né? Vocês têm com vocês, com certeza, alguma Bíblia que está escrito lá no início da Bíblia, lá, tradução de João Ferreira de Almeida. Esse João Ferreira de Almeida, ele era um português que nasceu católico, e por volta dos 17 anos ele se converteu, e ele passou então a traduzir a Bíblia para o português, porque não existia. E ele concluiu a tradução do Novo Testamento. Ele começou primeiro pelo Novo Testamento, que era mais fácil, e em 1681 ele fez então essa impressão da Bíblia em português. Mas ele, infelizmente, começou, depois disso, a traduzir o Antigo Testamento. Ele foi de Gênesis até Ezequiel, mas quando chegou no livro de Ezequiel, infelizmente, o João Ferreira de Almeida faleceu exatamente em 1691, ou seja, 10 anos depois, e um colega dele, um pastor chamado Jacobus Op den Akker, que era pastor da Igreja Reformada na Holanda, ele concluiu então essa tradução, e que só acabou em 1753. Então, essa foi então a primeira tradução que foi feita para o português. E uma outra coisa que a maior parte de nós não sabemos é qual o primeiro livro da Bíblia que foi escrito. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você qual o primeiro livro da Bíblia, você vai dizer: é Gênesis, porque você abre a Bíblia e está lá Gênesis. De fato, o primeiro livro que está na nossa Bíblia é o livro de Gênesis, mas o primeiro livro escrito, segundo a maioria dos teólogos, dos estudiosos, não é o livro de Gênesis, mas é o livro de Jó. E supostamente teria sido escrito por Moisés. E o último livro da Bíblia, como todos nós sabemos, de fato, é o livro de Apocalipse. Uma outra curiosidade é que o maior versículo da Bíblia está no livro de Esther, exatamente no capítulo 8, no versículo 9, e o menor versículo da Bíblia, dependendo da tradução, está no livro de Jó, que fala e disse Jó,
E em outras traduções, então, essa fala de Jó, ela é aumentada e é colocado como e falou Jó, e então Jó falou. Então ela deixa de ser o menor versículo da Bíblia e passa a ser o que eu prefiro, né? Que é João 11, versículo 35, aquela passagem em que fala: Jesus chorou. E isso é muito significativo, porque nós precisamos lembrar que Jesus é o Deus Filho, Ele é o autor da vida, e aí a Bíblia registra que Jesus chorou. Uma outra curiosidade é que a sua Bíblia Sagrada, ela registra 366 vezes a palavra não temas. E por que que isso é importante? E por que que isso é significativo? Porque, irmãos, nós temos medo de tantas coisas, nós ficamos preocupados e ansiosos com tantas coisas. Então, por 366 vezes, a nossa Bíblia traz a palavra não temas. E segundo alguns estudiosos, é porque o nosso ano tem 365 dias, então é um não temas para cada um dos dias, e ainda sobra um dia para o ano bissexto, ou seja, você sempre vai ter um consolo da palavra do Senhor para te lembrar que você não está sozinho, que você não está sozinha, mas que essa situação vai passar. Outra curiosidade sobre a nossa Bíblia é a profissão de algumas das pessoas que foram utilizadas pelo Senhor para escrever a Bíblia. E aí a gente tem de tudo um pouco, a gente tem cargos muito importantes e temos também cargos muito simples, como vocês vão ver. Vamos começar por Moisés, que era um grande estadista, né, incomparável. Nós temos também Samuel, que foi juiz, foi sacerdote e foi profeta. Mas temos também Davi, que foi pastor, mas também foi rei. Temos Neemias, que ele era copeiro do rei. Temos Daniel, que foi governador. Amós, que era apenas um agricultor. Pedro e João também eram simples pescadores. Mateus era funcionário público, era cobrador de impostos. E Lucas era médico. Uma outra curiosidade é que a palavra Bíblia, evidentemente, né, como eu já expliquei, ela vem do grego, e do grego biblos, que significa livros no plural. Então, quando nós falamos sobre a nossa Bíblia, nós estamos falando sobre um conjunto de livros. E, de fato, nós temos na nossa Bíblia 27 livros no Novo Testamento, e no Antigo Testamento nós temos 39 livros, que soma um total de 66 livros. E aí nós temos algumas diferenças com a Igreja Católica e com a Igreja Ortodoxa, que são igrejas cristãs. A Igreja Católica, ela não tem apenas 66 livros, ela tem 73, porque ela tem 7 livros a mais, que são livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. E por que que esses livros não estão na nossa Bíblia? Porque os mais entendidos, os melhores estudiosos, depois de verificar todos esses livros, eles perceberam que haviam algumas contradições desses livros com a Bíblia. E a Bíblia, embora seja um livro muito extenso, ela não entra em contradição em nenhum ponto. Então, esses 7 livros, a Igreja Evangélica entendeu que são livros apócrifos, ou seja, não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Tem seu valor histórico, contam histórias, mas não a ponto de serem considerados livros sagrados e, portanto, não estão na nossa Bíblia, mas estão na Bíblia Católica. E na Igreja Ortodoxa, que é um ramo da Igreja Católica que se desmembrou no ano de 1054, eles têm mais livros ainda do que a Igreja Católica. Bem, muito bem. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar do poder
que Deus deixou na nossa mão, que é a palavra de Deus. Mas isso aqui, meus irmãos, só tem poder se você abrir a sua Bíblia e ler. Eu vejo, você já viu, em muitos lugares que a gente vai por aí, a Bíblia aberta, em especial no Salmo 91. Meu irmão, minha irmã, aquela Bíblia aberta no Salmo 91, sem ninguém ler, não está valendo nada. Porque se fosse tão somente abrir a Bíblia, o mundo seria diferente. Porque quanto de Bíblia não existe nesse mundo? Então não basta ter a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa acreditar naquilo que está escrito, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que está escrito aqui. E Ele vai cumprir. E nós precisamos colocar essas informações da Bíblia no nosso coração, porque no dia mau, no dia das dificuldades, no dia da falta de esperança, no dia da notícia ruim, nós temos que ter essa palavra no coração. E dessas palavras que estão no nosso coração, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de uma específica que vai nos dar esperança, que vai nos dar consolo, que vai nos dar uma direção. Agora, se a gente não lembra, se a gente não lê, a gente não vai lembrar. E se a gente não lê, a gente não vai poder estar fortalecido na palavra de Deus. E o que é pior, nós vamos ficar sujeitos a algumas coisas que são bem difíceis, e eu vou já comentar com vocês. Bom, então o nosso tema de hoje é submissão à palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Nós sabemos da importância das Escrituras Sagradas para nos ensinar e para nos corrigir. Agora, nós precisamos tomar cuidado, como eu disse, com aquilo que é contradição. Falei dos livros apócrifos, e no nosso meio evangélico existe uma coisa que é muito perigosa e que tem aumentado muito. O que é? A falsa profecia. Nós podemos ouvir a voz de Deus lendo a palavra do Senhor, nós podemos ouvir a voz de Deus louvando, adorando, como nós estávamos aqui, nós podemos ouvir a voz de Deus enquanto nós estamos meditando, lavando louça na cozinha, trabalhando, dirigindo, qualquer que seja a situação. Mas nós precisamos ter cuidado para saber se aquilo que nós estamos ouvindo, achando que é voz de Deus, se de fato é voz de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz o seguinte: amados, não creiam, não acreditem em qualquer espírito, ou seja, o espírito vai falar através de uma pessoa. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Há um tempo atrás, um pastor conhecido meu encontrou uma irmã que fazia muito tempo que ele não havia, e aí cumprimentou, conversou, e aquela famosa pergunta: e aí, irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Ah, pastor, tá tudo ótimo, O senhor sabe que eu tenho uma bênção para contar. Aí o pastor: nossa, irmão, que bom, glória a Deus, me conta então qual que é a bênção. Pastor, eu recebi uma profecia que eu vou me casar. Aí o pastor: oh, glória a Deus, irmã. E a irmã já sabe quem que é o varão, Porque às vezes, é uma profecia que é bem específica, E a irmã falou assim: não, pastor, já sei sim quem que é o pastor, já sei sim quem que é o varão, é um homem de Deus, e eu só estou esperando ele se divorciar da esposa dele para a gente poder casar. Aí o pastor acendeu os alertas, Falou assim: mas irmão, o que aconteceu com esse homem? A mulher dele traiu ele? O que aconteceu? Não, pastor, nem para isso ela serve. É que eles estão vivendo mal há muito tempo, E o senhor usou uma pessoa para dizer que ele vai se separar e nós vamos ficar juntos. Irmão, irmã, não precisa ter conhecimento da palavra de Deus para saber que isso está chocando, está batendo de frente com aquilo que é mandamento do Senhor. Deus não vai destruir uma família para formar uma nova família. Isso não vai acontecer nunca.
E aí nós tivemos dois problemas nessa história. A pessoa que recebeu a profecia achou que isso vinha de Deus, e a pessoa que deu a profecia, ou ela é safada e só estava querendo de fato aparecer, ou é uma pessoa que não tem conhecimento das Escrituras, que não sabia o que estava falando e foi usada pelo inimigo. Eu já tive uma experiência também, quando eu era solteiro, de orar com uma pessoa e que era muito usada por Deus e tudo mais. Eu sempre tive um pouco de receio, de cuidado com essa questão de profecia. Eu acredito, já recebi muita profecia que aconteceu, né? Eu respeito, mas eu tenho cuidado, porque eu sei que Deus não fica falando toda hora, todo momento. Tem gente que você olha para ela te entrega uma profecia, né? E é aquelas profecias bem genéricas, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Mas então, me falaram dessa pessoa, não, vamos orar porque é uma bênção, Deus usa muito e fala com a gente, e ele é muito usado com profecia, vamos lá orar. E, né, então vamos, né? Aquela situação. E no nosso meio, irmãos, é muito fácil promover um ambiente em que a gente seja enganado achando que está diante de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? A gente começa a orar, né? Então a gente já fica com o coração voltado para o Senhor. Aí se a pessoa começa a falar em outras línguas e, né, a gente já se enche, né, o coração achando que realmente o Espírito Santo está ali, tudo, mas já cria um ambiente, já cria uma atmosfera que a gente acha que Deus está ali operando. Então, né, a gente que está no meio evangélico há muito tempo, a gente sabe como é que funciona. Começa a orar, a pessoa começa a orar em línguas e de repente ela muda o tom de voz e começa, oh minha serva, assim diz o Senhor. Pronto, né? Quando fala assim, nós que somos mais velhos de igreja, a gente já, oh Senhor, fala que o teu servo ouve, né? E quando é de Deus, é uma bênção. Mas, muitas das vezes, não é de Deus. É só a pessoa ou sendo usada pelo inimigo ou querendo dizer que ela é muito espiritual. E aí ela começa a entregar a profecia. E aí é hora de você ter conhecimento bíblico para saber se aquilo que ela está entregando está em linha com a palavra de Deus ou se está batendo, está chocando com a palavra de Deus. Se estiver em linha com a palavra de Deus, glória a Deus, é o Senhor falando. Agora, se estiver chocando, não é Deus. Ou é a própria pessoa, da imaginação dela, da imaturidade dela, ou ela está sendo usada pelo inimigo. Muito bem. Eu estava lá, né, com esse pessoal que eu falei, era solteiro ainda, e nós começamos a orar, um grupo de crente orando, né, rapidinho o fogo pega, e nós ali, oh, glória a Deus, de repente essa pessoa que disseram que era usada, começou a profetizar, assim diz o Senhor, meu servo, não sei o quê, e começou a entregar a profecia. E quando ele começou a entregar a profecia, ele deu duas profetadas lá, porque quando não é de Deus a gente chama de profetada, né? Duas profetadas que a primeira ele falou, falou assim, nossa, mas isso aí tá incoerente, isso aí não é de Deus. Aí deu a segunda, aí já acabou o meu fogo, eu murchei, né? Fiquei lá, Senhor, tem misericórdia, porque não sou eu que vou falar com esse irmão, que ele ou está sendo pelo inimigo, está sendo usado pelo inimigo, ou está falando da própria carne. E aí não deu outra, né, irmãos? Oramos. Na hora que terminou a oração, o que acontece? Esse irmão vira para mim e fala assim, então, varão, gostou da profecia que o Senhor te entregou? Eu falei assim, oh, Jesus, eu estou aqui tão quietinho, não sou eu que quero mexer nesse vespeiro, né? Eu só queria terminar essa conversa, ir embora para casa, fazer de conta que eu nunca tive aqui. E aí, então, né, irmãos, eu preciso... e o grupo todo lá, né? E eu falei assim, olha, irmãos, eu preciso te falar uma coisa. Sei que você não vai gostar, vou te falar com muito respeito, em amor, mas o que você falou não é de Deus. Psh, como assim, varão? Como assim, irmão? A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é clara. Nós temos que experimentar os Espíritos. E se aquilo que está sendo profetizado está confrontando com a palavra de Deus, não é profecia de Deus. Ou é da sua carne, ou é da sua imaturidade, ou
o inimigo está te usando. Você precisa conversar com Deus e ver aí qual que é o problema. E aí eu expus, né, as duas falas dele, né? E aí, irmão, não tenho que argumentar, né? Porque quando está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque no nosso meio é muito comum isso. Se você entra na internet, você vê de tudo um pouco, né? Um tempo atrás tinha uma pastora que ela ficava fazendo live e aí então ela ficava pedindo Pix, aí você fazia um Pix para ela, aí ela te entregava uma profecia. Irmãos, não precisa nem ler palavra de Deus para saber que isso não é do Senhor. Mas nós somos muito fáceis de ser enganados por conta desse ambiente espiritual que se é criado para entregar uma profecia. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus até para poder receber uma profecia ou não receber uma profecia. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja amaldiçoado. Olha que palavra dura do apóstolo Paulo. No versículo 9 ele fala: como já falamos, eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Meus irmãos, não existe um outro evangelho. Não existe um outro evangelho. A gente vê aí evangelho segundo fulano de tal, segundo Beltrano. Não existe um outro evangelho. O que existe é a revelação que o Senhor deu para Mateus, para Marcos, para Lucas e para João. O que passa disso, você tem que olhar para a palavra de Deus e entender que não pode existir um outro evangelho. Em Gálatas ainda, o apóstolo Paulo fala o seguinte: irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, segundo a vontade humana, porque eu recebi, eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo, que fez diretamente para o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, nós não devemos receber nenhuma revelação que não esteja alinhada com a palavra de Deus. E para saber se está alinhado ou não, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar para poder então verificar isso. E de maneira prática, a própria Bíblia nos ensina como fazer isso. A profecia está alinhada com a palavra de Deus, ótimo. Um outro critério é que a profecia ela tem que exortar, consolar ou edificar. Se não está exortando, se não está consolando, se não está edificando, também é algo que a gente precisa desconsiderar. E eu já vi muita profecia que não se encaixava em nenhum desses três critérios. Uma certa vez, em São Paulo, uma pessoa foi procurar o pastor e disse: olha, o Espírito Santo me revelou uma mensagem para a igreja e eu estou então passando de igreja em igreja entregando essa palavra, porque essa é uma palavra importante que todas as igrejas precisam ouvir. Aí o pastor virou, muito sábio, e falou: então entrega primeiro para mim, que eu sou o pastor da igreja, eu vou julgar isso, como diz a palavra, e se for o caso, domingo você pode sim entregar a palavra para os irmãos. E aí a pessoa começou a pregar e começou a falar. E era uma palavra pesada, uma palavra de condenação, uma palavra dura, enfim, ficou lá vários minutos falando sobre tudo de desgraça que ia acontecer. E no final, então, ela falou assim: então, pastor, posso pregar no domingo? Ah, pastor, de jeito nenhum. Aí a pessoa disse: mas como não, pastor? Por que eu não posso? Pastor, se tudo isso que você está dizendo vai acontecer com o povo de Deus, e você falou isso sem derramar uma lágrima, sem estar com o coração apertado, dolorido, por toda essa desgraça que vai vir sobre o povo de Deus, você não pode pregar de jeito nenhum. Você precisa ter um coração segundo o coração de Deus. E não deixou a pessoa pregar. Muito bem. Mas o fato é, meu irmão e minha irmã, que a Bíblia, a palavra de Deus, ela está aqui à nossa disposição, porque nós precisamos dela.
A Bíblia fala em Amós que chegariam dias em que as pessoas teriam fome, mas não seria fome de pão. Elas teriam sede, mas não seria sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Quantas pessoas hoje no mundo inteiro nós ouvimos falar, temos notícias de pessoas que têm um vazio interior, independente da cor da pele, independente do país que mora, independente de quanto dinheiro tem no banco. Desde o rico ao pobre, pessoas que tiram a própria vida por causa desse vazio interior, por causa dessa fome, dessa sede que elas sentem de Deus e não conseguem saciar essa fome e essa sede. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele diz o seguinte: quando as tuas palavras, Senhor, foram encontradas por mim, eu as comi. Elas são a minha alegria, o meu júbilo. E Jesus, em Mateus, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As palavras que procedem da boca de Deus estão aqui nesse livro, disponíveis para mim e para você. E ainda em João 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. O salmista, no Salmo 42, ele diz: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por Deus. A sua alma anseia por Deus? Como está a sua sede por Deus? O quanto você tem se aproximado do Senhor para se alimentar de Deus, para que esse vazio na nossa alma não tome conta das nossas emoções, porque sabe que isso acaba com as nossas emoções. Quando nós estamos distantes do Senhor, não estou falando distantes de pecado, não. Estou falando distante de parar de ler a Bíblia, de parar de ter aquele momento com Deus, de parar de vir todos os domingos na igreja, de achar que isso não é importante. Isso começa a afetar as suas emoções, porque nós temos um vazio, nós temos uma fome, uma sede de Deus, e isso só pode ser saciado através da leitura, da comunhão com o nosso Pai. Mas veja, a Bíblia não se limita tão somente a saciar a sua fome, a sua sede de alma. A Bíblia vai nos dar a revelação de quem nós podemos ser no Senhor, de mudar de reino, de mudar de vida, uma experiência que todos nós aqui já tivemos, e não para novamente aí. A Bíblia começa a dar instruções de como o marido deve se portar com a sua esposa. Isso está em Efésios. A Bíblia ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós homens não somos ensinados como ser maridos. A maior parte de nós vem de famílias em que o pai foi um péssimo marido para a mãe e, na maior parte das vezes, também um péssimo pai. Então, a Bíblia nos dá um padrão, uma referência de como é ser homem, de como é ser marido, de como é ser pai, de como tratar a esposa. E nós precisamos nos submeter à palavra de Deus para que a gente tenha um casamento do jeito que Deus quer. E por que a maior parte dos casamentos hoje estão indo ao divórcio? Porque são pessoas que não estão se submetendo a fazer a vontade de Deus no seu casamento. E isso, hoje, infelizmente, está batendo, inclusive, na casa, nas famílias dos próprios crentes, que não estão submetendo a sua vontade dentro do casamento a fazer a vontade de Deus. E aí o casamento não existe. Mas também tem a instrução para a esposa. As esposas são chamadas para respeitar os seus maridos. Veja que o homem tem que amar a sua esposa. A esposa não precisa amar, né? Porque isso para a mulher é muito fácil. Mas a esposa precisa respeitar o seu marido. E ela respeitando, ela vai então criar uma situação de apoio ao seu marido, e essa
submissão, que é muito combatida por alguns grupos, ela não é apresentada como uma demonstração de falta de respeito pela mulher, nem de inferioridade, mas de trabalhar em conjunto. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente vê que tem um líder, que tem um chefe no seu trabalho, na escola, na faculdade, tem lá a pessoa que é responsável e depois tem os demais. E elas têm que ser assim também dentro da nossa casa. Tem inclusive um ditado popular que diz que 2 capitães afundam o navio, porque um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, e não dá. Então precisa ter uma pessoa que é a liderança principal e o outro que é o ajudador. Eu gosto muito de uma expressão que eu vi certa vez, que diz que o homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço. Então a mulher sábia vai fazer, através dessa analogia de ser o pescoço, com que o marido olhe para a direção que ela acha que é a mais conveniente para a família. Não porque ela quer, mas porque isso é o ideal para a família. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia que edifica a casa. A mulher tem um poder muito especial, que precisa ser treinado, essa mulher precisa ser instruída para que ela saiba usar o poder que ela tem. Não é à toa que a própria Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens. Isso é fantástico. Mas a Bíblia também instrui os filhos, dizendo que os filhos precisam obedecer, respeitar, honrar aos pais. E vejam como isso é importante, porque um filho que obedece aos pais, ele vai obedecer os professores. Um filho que não obedece pai e mãe em casa, vai chegar na escola, vai querer bater no professor. E vocês sabem que isso, infelizmente, é uma coisa comum. E se bate no professor, lá na frente vai querer bater nos amigos, vai querer tomar aquilo que não é dela, pode entrar no crime e tantas outras coisas e acabar na cadeia. Certa vez foi feita uma pesquisa, verificou que a maior parte dos jovens que estavam presos eram jovens que não tinham dentro de casa a figura paterna, não tinham pai. A maior parte desses jovens acabavam indo para o crime porque não tinha dentro de casa a figura do pai que dava limites e que servia de exemplo. Mas a Bíblia não para tão somente no marido, na esposa, nos filhos. Também fala sobre os empregados, que os empregados devem trabalhar como se estivessem trabalhando para Deus. Também fala para os empregadores, para os patrões, que eles têm que cuidar dos seus empregados, tratando-os de maneira digna. E veja como que seria formidável se todos aplicassem a instrução da Bíblia Sagrada. Nós viveríamos na terra num paraíso. E é isso que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Nós não vamos ter mais injustiça, não vamos ter violência, não vamos ter criminalidade, não vamos ter depressão, não vamos ter problemas nenhum. Por quê? Porque Ele vai estabelecer a justiça e nós vamos cumprir aquilo que tem que ser feito. A Bíblia ainda fala do papel, da responsabilidade dos juízes, que os juízes têm que ser honestos, não podem receber suborno. Fala sobre aqueles que exercem autoridades, vereadores, deputados, prefeitos, presidentes, e fala também sobre os países. A Bíblia fala no Salmo 33, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor. Então, meus irmãos, quero já convidar os irmãos do louvor, se quiserem voltar, já estou encerrando, tá? A Bíblia nos oferece orientações as mais diversas possíveis em todas as áreas, para todos os aspectos da nossa vida, desde os relacionamentos pessoais, como até governar um país. A Bíblia, ela relata o início da humanidade, o que aconteceu com Adão e Eva, descreve como o pecado entrou no mundo através da desobediência, como o pecado perverteu a nossa natureza humana, que se tornou caída e corrompida pelo egoísmo e pela injustiça. A Bíblia explica o problema da prevalência do mal no nosso mundo, do sofrimento, das injustiças que vivemos.
A Bíblia explica o egoísmo, a violência, a ganância, a indiferença ao sofrimento do outro e as manifestações dessa separação de Deus com o homem. A Bíblia nos incentiva a mudarmos de atitude. A Bíblia nos incentiva a mudarmos de comportamento. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, ofereceu a nós a oportunidade de vivermos na terra um pouquinho daquilo que nós vamos viver no paraíso. Mas para isso nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, através dos ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada, nós somos chamados para viver uma vida de amor, uma vida de justiça, uma vida de humildade, porque dentro de casa, dentro da família, dentro do casamento, nós precisamos ser humildes. Precisamos ser humildes para admitir que por vezes nós estamos errados, que por vezes nós precisamos mudar de comportamento, que por vezes o chato lá em casa não é a minha esposa, sou eu, às vezes o chato não é o meu filho, sou eu que sou muito exigente. Nós precisamos ter isso, e é a Bíblia que vai nos convencer que nós precisamos mudar. Não sou eu, não é você, não é o vizinho, não é ninguém, é o Espírito Santo usando a Bíblia para dizer: ei, você pode ser uma pessoa muito melhor, mas você tem que mudar de comportamento. Então, nós somos chamados para viver uma vida transformada pelo Espírito Santo, para que a gente tenha benefício não só agora, mas também para nos livrar da condenação que virá no futuro, quando Deus julgar os vivos e os mortos. A Bíblia, meus irmãos, é clara a oferecer não apenas instruções e orientações para uma vida justa e plena, mas também alerta. A Bíblia nos alerta sobre as consequências da desobediência, de não obedecer os princípios de Deus. A nossa vida vai ir de mal a pior, a nossa família é idem e um abismo leva a outro abismo. Então, desde os tempos antigos, Deus tem enviado profetas para chamar as pessoas ao arrependimento. Esse chamado é um ato de misericórdia de Deus, um convite para nós mudarmos o nosso caminho para o caminho correto, antes que o julgamento de Deus ocorra. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, ele declara: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do pecador, mas que ele se converta do seu caminho e viva. Converta-se dos seus maus caminhos. A Bíblia é um guia completo que revela a origem dos problemas da humanidade, oferece uma solução através do arrependimento e da fé em Cristo, e nos incentiva a vivermos de maneira justa e amorosa, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Quero convidar você a se levantar. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. E enquanto nós louvamos, faça uma pergunta: você está submetendo a sua vontade à palavra de Deus? Você está vivendo aquilo que a Bíblia diz para você viver dentro da sua casa, na sua família? Se você não está, hoje é um dia que o Senhor está consertando os nossos caminhos para que nós possamos ser transformados pela palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Gerações dias em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os crentes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o
que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre, amém, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Aleluia. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos orar. Nós acabamos de cantar que o Senhor é santo. Nós já aprendemos que ser santo significa ser separado. E talvez você tenha vindo para esse culto para perguntar ao Senhor, para buscar do Senhor uma resposta, para receber do Senhor uma direção do porquê que algumas coisas não estão dando certo na sua vida, porquê que alguns caminhos estão fechados, porquê que as coisas não estão acontecendo como deveria estar acontecendo, porquê que elas não estão sendo realizadas como você gostaria, como você projetou. E para você a resposta é bem simples, bem direta. O Senhor está esperando você se separar. O Senhor é aquele que fecha portas, e as portas que o Senhor fecha, ninguém abre. Se você não se separar, você pode bater, você pode gritar, essas portas não serão abertas, porque se você desfrutar daquilo que você quer, do jeito que você está hoje, ao invés de ser bênção, vai ser destruição para você, vai ser destruição para sua família. Então, separe-se, submeta-se à palavra de Deus, submeta-se à vontade do Senhor, entregue o seu caminho ao Pai, faça aquilo que você sabe que você tem que fazer, aquilo que o Espírito Santo tem incomodado você, mas que você tem dito que isso não é voz de Deus, que isso não é voz do Senhor. Então saiba que o Senhor está te chamando, o Senhor está esperando você se posicionar. Então, meu irmão e minha irmã, que a sua oração seja: Senhor, eis-me aqui, usa-me da maneira que te agrada. Oh, Pai amado, nós queremos agradecer pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra à nossa disposição. Senhor, nós pedimos perdão por não lermos a Tua palavra como deveríamos, pedimos perdão por não termos comunhão com o Senhor como precisamos, porque isso só faria o melhor para nós, nos levaria mais rápido para um próximo nível, mas que nós possamos, Senhor, a partir da palavra que o Senhor nos entregou hoje, que nós possamos ser incomodados pelo Teu Espírito Santo, a abrir mão da nossa vontade para fazer a Tua vontade, porque a Tua palavra declara que o Senhor é que sabe os planos, os pensamentos que o Senhor tem para cada um de nós, e são pensamentos de paz, para nos dar futuro e esperança. Nós cremos, Pai, que nós vamos viver
tudo aquilo que a Tua palavra já foi revelada para nós. Nós cremos que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que a Tua palavra diz que nós teremos. Nós cremos, Senhor, que nós e a nossa casa viveremos maravilhas, que nós veremos a conversão dos nossos queridos, que aqueles que estão distantes do Teu caminho, Pai, que eles serão tocados pelo Teu mover. Oh Senhor, são tantas as nossas demandas, são tantas as nossas necessidades, e nós colocamos diante do Senhor, Pai, cada uma delas, desde problemas de saúde, Senhor, a problemas emocionais, a problemas financeiros, a problemas de relacionamento na família. Pai, em nome de Jesus, que o Teu milagre se cumpra na nossa casa, ao longo dessa família, que nós possamos trazer o testemunho do Teu livramento, da Tua intervenção, da Tua mudança do nosso coração. Oh, em nome de Jesus, que o Teu povo tenha uma semana de bênção, tenha uma semana de vitória, tenha uma semana diante do Teu altar, na comunhão com o Senhor. Oh, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre as nossas emoções. Declaramos que nós estamos guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas, e que o Teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre o Teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz: repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso ter. De novo, eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Se você acredita naquilo que você falou, Deus entregará nas suas mãos. Vá em paz em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor?